está satisfeito com o imanente e não consegue atingir o transcendente. Vem comigo entender o processo de Franz Kafka. Aqui é a Daia do Portas de Papel e o vídeo de hoje é um dos livros considerados mais complexos do mundo, porém um dos clássicos mais importantes, o romance mais importante do século XX, O Processo de Franz Kafka. O Grito, O Quarto de Van Gogh, Máscaras, 5 mulheres na rua. O que essas pinturas têm em comum? Todas elas partiram de um movimento do século XX chamado expressionismo. Para entender Franz Kafka, é necessário entender esse movimento, já que Kafka estava vivo e participou deste movimento no século XX. Ele é um escritor que nasceu aí em meados de 80 e fez essa transição do século XX. Então nós temos um momento histórico muito conturbado na época. Nós vamos ter uma sociedade marcada pelo pessimismo, pela miséria, a solidão, a depravação, loucura, visão trágica, deformação da realidade e tridimensionalidade. Para a gente entender melhor a história, nós temos que entender o momento histórico a qual o autor estava inserido. Então, além desse movimento expressionista e essa captura do pessimismo, nós temos aqui um momento onde estava acontecendo algumas revoluções tecnológicas. A chegada da lâmpada elétrica, a chegada do carro, do telefone. Então, aqui toda a tecnologia era vista como má. Era vista como o homem querendo dominar Deus, o homem querendo brincar de ser Deus, o homem como criador, já que nós sabemos que o Criador eterno, nosso Pai Supremo, é aquele que cria todas as coisas, principalmente o homem. Então nós temos aqui a sociedade vivendo essa característica entre criação e criacionismo, o homem como criatura de Deus e o homem como agente da criação, da transformação do mundo. Nós temos uma guerra política, uma briga pelo poder, pela separação de lugares. Então nós temos aqui um escritor que nasceu no Império Austro-Húngaro, ou seja, ele nasceu num lugar que falava 2 línguas. O autor nasceu em Praga, em 1883. Então, com a sua família, ele falava tcheco, mas para estudar, ele tinha que estudar numa escola alemã. Então, ele teve que aprender o alemão para poder estudar. Por isso, os escritos de Kafka foram todos em alemão. E como ele é judeu, então nós temos aqui uma forte conexão com Israel. Tanto que Israel pediu os originais de Kafka. Então, todos os manuscritos que o escritor deixou está em posse de Israel. Kafka faleceu aos 40 anos, tuberculoso. Ele foi abandonado 2 vezes no altar. E pelos seus escritos serem de uma forma desconexa entre a loucura e o absurdo, muitas vezes ele foi tido como um lunático ou esquizofrênico, ou estava sofrendo paranoia. A verdade é que Kafka sempre foi muito inteligente. Ele formou-se em direito, estudou literatura, estudou alemão, e uma pessoa que tem algum transtorno mental não conseguiria estudar o que Kafka estudou e teve que aprender e teve que lidar com todas essas diferenças. Acontece que na época nós tínhamos forte valorização do inconsciente. Aqui estava nascendo os primeiros estudos de Jung. Isso se deve a uma realidade perturbadora, o qual o escritor viveu. Ele não se dava bem com o pai, porque ele se apaixonou por uma moça judia, mas o pai não deixou que ele se casasse por causa do dinheiro. Então a gente tem aqui uma forte valorização religiosa, uma forte valorização doutrinária. Então Kafka, ele se sentia subjugado por uma doutrina que para ele era muito pesada, que era o judaísmo. Então ele não pôde se casar porque a moça era pobre e o pai não aceitou. Então era o amor da vida dele. E isso trouxe sérios transtornos graves, já que ele nunca se deu bem no amor. Ele não conseguia ter boas relações
com as mulheres. Já o seu segundo relacionamento foi um relacionamento também conturbado. A moça também era judia, mas Kafka foi abandonado no altar. O terceiro relacionamento do escritor foi com uma moça que não era judia, e assim ele teve que romper definitivamente com o pai. Então ele teve essa relação conturbada com o pai. Tanto é que ele escreveu uma carta para o pai que posteriormente foi publicada. Há um termo que ficou muito conhecido desde essa época, o kafkaesque, ou atmosfera kafkiana. O que é algo kafkiano? É algo que foge da realidade, que parece ilógico, absurdo, irreal, irracional, inconsciente, burocrático. Tudo isso é kafkiano. Então nós temos personagens que eles são repletos de solidão, desespero, angústia. Então aqui no expressionismo, principalmente no expressionismo de Kafka, nós temos personagens que eles não têm aquela atmosfera de emoções. Então nós temos quase personagens vazios. Então nós não temos essa aproximação, essa identificação com os personagens. Parece que nós estamos vendo um filme. Parece que os personagens estão passando pela nossa tela mental. Então aqui nós temos personagens que não envolvem emocionalmente o leitor. Então sempre há essa distância. E temos também uma forma de escrita como que relatos. Então a gente tem um narrador observador, que é aquele que conhece todos os fatos, e esse narrador observador vai contar pra gente minuciosamente, como se nós estivéssemos vendo uma tela no cinema. Esse movimento também rejeitou a sociedade, a família, a religião, as leis como alienação. Mas nós temos que entender que não tem nada a ver com comuna, comunismo, nada disso. E também é muito longe de 1984 do George Orwell. Sempre que se fala no processo, os alunos costumam dizer: ah, mas parece muito com George Orwell, com o livro de 1984, parece muito com uma sociedade distópica. Não, não tem nada a ver. Até porque George Orwell iria escrever essa história muito, mas muito tempo depois. O processo é bem mais antigo, então não tem nada a ver com sociedade distópica, nada disso. Mas nós temos ali um livro mais próximo do processo, que é O Paraíso Perdido, de John Milton. Então, para entender essa história, nós temos que buscar o quê? A raiz judaico-cristã, que é a raiz do autor, que foi o que quase ninguém entendeu. Então, nós temos um autor que passou pela Segunda Guerra Mundial, um autor que viveu todo esse período conturbado e que expressou essa forma que a população estava sentindo. Aqui no livro, nós temos citações de Tartária. Quando ele coloca os personagens como juiz, ele sempre fala aquela barba tartárico. Tartária seria uma região, na época do autor, que foi completamente destruída. Ela sofreu um reset pelas forças nazi. Sofreu esse reset. Por quê? Porque ali teria muita tecnologia. Eles já teriam lareiras que não precisavam de eletricidade, carros que não precisavam de gasolina. Então, se você pesquisar sobre Tartária, você vai ficar assim, apaixonado com toda essa mitologia, com todas as fotos que existem e sim, com todas as filmagens que ainda existem de Tartária e o quanto essa sociedade era tecnologicamente avançada para a época. Por causa da guerra, esse lugar teria sofrido um verdadeiro reset e sendo apagada do mapa, assim que as tecnologias elas começaram uma a uma. Então aqui nós temos o que? Uma política conturbada, uma sociedade conturbada, onde nós temos aquele que domina a sociedade, mas a população não sabe bem quem é, não conhece bem os seus superiores. O autor, como ele viveu toda essa história do judaísmo, dos judeus sendo presos na Segunda Guerra, ele teve as duas irmãzinhas dele colocadas num trem e mortas numa câmara de concentração. Então ele viu tudo isso, ele viu os judeus sendo presos e condenados por crimes em que eles não tinham culpa, pessoas que trabalhavam. Ele era filho de comerciante, então os pais dele tinham uma loja de artigos e também vendiam roupas.
Então ele viu toda a sua população, todo o seu povo ser dizimado, ser despojados. E muitas vezes sem razão aparente. Pessoas que estavam trabalhando, pessoas que tinham profissão, mas não importava qual a contribuição que eles tinham para a sociedade. Se eram médicos, se eram pessoas que trabalhavam em bancos, se eram professores. Isso não importava. Se o cidadão era judeu, ele já estava condenado. Então, tudo isso ele viu. Por isso, essa revolta de Kafka, essa expressão que ele tem que colocar para fora contra a sociedade, contra o mundo. O mundo de Kafka é um mundo cinzento, é um mundo ilógico, porque pessoas estavam sendo condenadas sem motivo algum. Kafka era uma pessoa muito isolada. Ele não considerava pertencente ao mundo. Quando a gente conhece mais sobre os judeus, nós entendemos que eles só se casam entre eles para preservar toda essa cultura judaica. Então, no judaísmo, é um povo que se isola, é uma cultura que se isola para se preservar. Principalmente nessa época em que eles sofreram repressão, os judeus tinham que viver escondidos, tinham que viver isolados. Então nós temos um personagem que ele não se sentia pertencente ao mundo. Ele tinha um mundinho só dele, que era o povo judeu, que vivia com medo e ameaçado. Então ele teve um amigo, e esse amigo era um músico, o Marx Bro. E esse amigo dele não era judeu. E quando ele começou a fazer os escritos, houve aqui também uma queima de arquivos, ou seja, livros que eram contra o regime eram queimados na época. E tudo aquilo que era cultura, literatura, principalmente que vinha do povo judeu, era queimado nas praças. Então o amigo Marx Bro publicou alguns textos dele enquanto isso era possível, mas quando veio o regime não foi mais possível. E o Kafka já estava doente, já estava tuberculoso. Ele entregou todos os manuscritos para o amigo, com ordem para o amigo queimar. Quando Marx Bro foi processado por ter publicado os escritos posterior à morte de Kafka, já que Kafka teria dito ao amigo para destruir os registros, ele não destruiu, o Marx ele conseguiu a defesa da seguinte forma: se ele quisesse realmente ter destruído os arquivos, ele não teria entregado a mim. Ele teria destruído ele próprio. Acontece que o autor sabia que os escritos dele só poderia resistir ao tempo se alguém fugisse com esses escritos. E foi o que o Marx Bro fez. Ele pegou os escritos de Kafka e fugiu para outra região, não destruindo. Mas Kafka deixou bem claro que se fosse preciso destruir, então que eles destruíssem. Eles quem? O Marx Bro e a atual mulher do Kafka, que estava morando com ele há um ano, a esposa dele, que também não era judia. Nesses escritos, nós temos o Processo e a Metamorfose, que são os dois livros mais importantes do autor, os dois livros também que retratam o criacionismo. Então, se você entender o Processo, certamente você entenderá também a Metamorfose de Kafka. O Processo estava escrito em capítulos separados. Então, para que a obra resistisse ao tempo e que essa obra não fosse queimada, ele escreveu os capítulos e colocou em envelopes separados. E esses envelopes foram entregues ao amigo. Foi Marx Bro que juntou os capítulos de uma forma coerente. Então é por isso que durante a obra você vai encontrar um capítulo que começa na primavera, o outro já está no outono. Muitas vezes o personagem ele vai encontrar horas diferentes, então a gente vai ter aqui uma noção muito vaga do tempo. Quando o personagem ele entra na capela, por exemplo, ele está marcado para chegar às 10 horas, mas aí o personagem chega às 11 e o capítulo se refere como se fosse 11 horas. Então essa troca de estações, essa troca de horas, troca de nomes de personagens. Tem personagens aqui que vai ter nomes diferentes. Por exemplo, o tio do personagem aqui principal do texto, ele tem 3 nomes diferentes. Então não se sabe se o autor ele quis fazer essa alienação no texto ou se realmente ele confundiu
Ou foi essa organização que o amigo fez dos capítulos? Há capítulos que são totalmente interminados. Há, por exemplo, 2, 3 parágrafos soltos. Nessa edição, não foi colocado esses parágrafos soltos, para que a edição fizesse mais sentido. Mas na edição da Companhia das Letras, você vai encontrar o texto integral, principalmente com os parágrafos soltos. Para quem vai precisar fazer um TCC, quem está fazendo aí uma prova de vestibular ou por motivos didáticos precisar, eu aconselho até as duas edições, já que assim você pode fazer uma comparação e saber exatamente quais foram os capítulos que estão inacabados do autor. Atenção! Se você não leu a obra ou tem medo de spoiler, para agora, porque é impossível aprofundar na obra sem dar spoiler do texto. Mas se você não liga, ou você já leu, ou está aqui porque simplesmente precisa e quer entender o processo, então sugiro que continue. Então nós temos aqui um escritor que nasceu na região da Boêmia. Então, o Império era austro-húngaro, ele falava tcheco, estudava em alemão, a região era a região da Boêmia, então aqui ele nasce tcheco e ele vai morrer eslovaco depois da guerra. Então, assim, para ele era uma confusão de identidade, não só para ele, como para as pessoas da época, a política da época, o direito da época. Então, esse livro abre vazões para várias interpretações. É como uma árvore que tem vários galhos. Cada galho desse livro há várias interpretações, sabendo que a interpretação do autor é a interpretação mais importante, é aquele que quis dar o texto, mas o livro abriu âmbitos para vários estudos. Por exemplo, a interpretação histórica. A partir aqui do livro, nós podemos concluir que as pessoas naquela época se sentiam meio que perdidas. Elas não entendiam bem o que estava acontecendo, qual era a lei, qual era o direito que elas tinham, já que aqui a lei funcionava para poucas pessoas. A lei para o povo judaico era totalmente diferente. A gente tinha aqui a partilha e conquista de terras e de país. A gente tinha aqui lugares sendo realmente resetados, ou seja, lugares que sumiram do mapa, como a Tartária. A gente tinha aqui uma lei que não valia para todas as pessoas, nem para todas as regiões, e que ninguém entendia, porque pessoas estavam sendo mortas em câmara de concentração. E não só judeus foram mortos, mas pessoas que tinham sexualidade diferente, pessoas que eram tidas como negras, ciganos, se tivesse a cabeça um pouco maior, os narizes das pessoas eram medidos, então se o nariz não fosse proporcional, pessoas eram sacrificadas, então virou uma loucura total. Então a gente tem aqui um momento histórico de uma sociedade cinza. Então o livro se passa num local cheio de ruas e vielas, ou seja, há uma confusão da realidade, há uma confusão da interpretação da realidade. Então a gente tem uma história cinza, uma história escura, uma história preto e branco. Então os personagens estão sempre na escuridão, na penumbra, saindo de lugares escuros, ou seja, os personagens do livro estão sempre escondidos, estão sempre com medos e se sente o tempo todo vigiado. Mas afinal de contas, o que acontece nessa história? Não vamos reter muito tempo no resumo, já que a importância aqui não é entender o que se passa no livro, a importância aqui é entender realmente a história, entender a obra, o processo, já que o livro vocês leem. O livro começa com uma frase impactante. Alguém devia ter difamado Yosef K, pois sem que tivesse feito nada de mal, certa manhã foi detido. Então aqui a gente tem um personagem que ele tem um nome judeu, Yosef, e um sobrenome K. Então ninguém sabe qual seria esse sobrenome. Então, na interpretação biográfica, ou seja, aquela que leva o autor para dentro do texto, sugere que K vem de Kafka e Yosef pela ascendência judaica. Então, o autor estava contando a sua própria história, todo aquele sentimento. O que não pode dizer que isso seja uma inverdade. Toda obra tem um pouco da alma e da vivência de quem escreve, sem exceção de obra nenhuma. Yosef, que é um nome judaico, de raiz judaica, e K, ou seja, um sobrenome chamado K, que ninguém sabe qual o sobrenome. Qual a importância do sobrenome? É um sobrenome, o nome de família,
é que vai dar importância para o cidadão. Então, esse cidadão, ele é chamado simplesmente de K, ou seja, ele vinha de uma família que talvez não era tão importante assim para a sociedade. Ele era um cidadão que não tinha importância nenhuma, já que ele era designado apenas de K. Quando ele completa 30 anos, exatamente no dia do aniversário dele, ele acorda e é detido. Tem 2 homens esperando por ele. Então ele bate a sineta, ele mora numa pensão e ele vai esperar guardar o café da manhã dele. Mas quando ele toca a sineta pedindo o café, a porta se abre e um oficial de justiça diz a ele que ele está detido. Aqui a gente vê um certo abuso de poder, porque quando chega o café dele, a gente nota que aquelas pessoas que estavam detendo ele começam a comer o café dele, pede ele dinheiro, quer subornar ele, quer levar as roupas debaixo dele. Fala para ele que é para ele aguardar que vai chegar um oficial, que eles não sabem nada do que está acontecendo, nem que processo é. Simplesmente estão fazendo o trabalho dele. Então, a gente vê uma hierarquia que é uma hierarquia muda. Então, aqueles que estão embaixo não sabem o que está acontecendo e nem por quê. Eles estão apenas cumprindo ordem. Então, não sabe falar para Iosef por que ele está sendo detido. Quando chega o oficial, eles fazem questão de colocar nele um casaco, de colocar nele roupas decentes para receber esse oficial. Então, a gente já começa a ver uma certa burocracia. O oficial chega na casa de K, na pensão onde ele mora, e invade um dos quartos ao lado, que é o quarto de uma moça. Então, a moça saiu para trabalhar, eles invadiram o quarto. Então, veio o oficial, veio essas 2 pessoas que vão deter o K, e ele ainda por cima traz 3 pessoas que trabalham no banco junto com o K. Sim, porque ele é procurador de um banco. Então aqui a gente já vê uma certa difamação, uma certa maldade. Então vai trazer o pessoal do banco para que o pessoal saiba que o Iosef está sendo processado. O oficial não fala nada mais para ele, só diz a ele que ele pode levar a vida normal, que ele pode sair para trabalhar, inclusive, que ele está detido, mas mesmo assim a vida dele vai continuar de forma normal. Isso não soa estranho? Aí já começa a estranheza e o absurdo. Cada cena do livro vai ter um fator do absurdo. Esse fator do absurdo vai levar a várias interpretações, como se aquele personagem estivesse vivendo um pesadelo, estivesse vivendo um sonho. Aqui se caracteriza também por momentos de loucura, esquizofrenia, ou seja, o personagem vai ter momentos de perseguição. Por exemplo, as audiências do cartório. Então ele sai para trabalhar, quando ele chega no banco, todo mundo sabe que ele está sendo processado. Isso não é estranho? Toda a cidade saber que ele está sendo processado, se nem ele mesmo sabia até pouco tempo. Então ele chega no banco e ele trabalha normalmente, ele recebe um telefonema e esse telefonema marca para ele uma audiência, mas não diz a ele que hora e nem o lugar onde é essa audiência. Isso também não soa estranho? Então ele vai ter que achar o local da audiência. E ele sai pelas ruas e ruelas, né? Então aqui o agente fala para ele o seguinte, que ele vai encontrar o tribunal de forma muito rápida, porque o tribunal é movido pela culpa. E aqui o autor dá uma cutucada na igreja. Então a gente vê um cidadão desesperado, andando por ruas, vias e vielas escuras. Nessas vielas escuras, ele chega a um prédio e esse prédio tem muitas escadarias. Ele sobe essas escadarias e ele pensa, como é que eu vou fazer para encontrar essa sala onde vai ocorrer o julgamento? E ele tem uma ideia, eu vou bater de porta em porta e perguntar por um nome, vou perguntar pelo marceneiro. E aí eu vou olhar de porta em porta, é uma desculpa que eu tenho para olhar, e quando eu faço isso, eu vou ver lá dentro se realmente eu cheguei na sala do tribunal ou não. E ele vai batendo de porta em porta. E a gente vê o retrato da miséria, do desespero,
da pobreza do lugar. Então aqui a gente tem uma noção de labirinto, ou seja, a cidade onde esse personagem mora, qualquer lugar que você entra na sala do cartório, na sala do judiciário, você entra no prédio burocrático. Todas as pessoas que estão à volta do personagem são pessoas envolvidas com juízes, são pessoas envolvidas com a lei. Então a gente tem aqui vários juízes, processo que passa por instâncias e instâncias diferentes. Então aqui a gente vai ter os principais 7 juízes que ele vai ter que passar por esse julgamento. Então aqui a gente começa a ter um estranhamento da história. Se você leu a história e não se sentiu perdido, perturbado, foi porque você não calçou os sapatos do personagem. Que para entender o texto, você tem que vivenciar a história. Você tem que ser o Joseph K. Você tem que passar aquilo que o personagem está passando, todo aquele estranhamento para poder entender o que está acontecendo. Porque se for de fora do texto, só como um leitor observador, você certamente não vai entender. Ele chega numa sala onde tem uma lavadeira. Então tem uma mulher lavando roupas de criança. E ele fala, eu estou procurando uma marceneira. E ela fala, é por aqui. Então ela já aponta para ele onde tem a sala da audiência. Isso não é estranho? Além do mais, ela tenta seduzi-lo. Ela fala, o juiz é meu amigo. Eu tenho contato com o juiz. Gente, mais estranho ainda. Quando ele entra nessa sala, todo mundo se cala. Então a gente tem uma sala lotada de homens e essa sala parece um sótão e é tão baixo, que os personagens têm que ficar com uma cabeça torta porque o teto não é suficiente para um homem ficar em pé e muitos deles colocam travesseiro na cabeça para não se machucar. Muito absurdo. No meio da audiência, ele chega atrasado, então não marcaram para ele a hora que seria. E ele chega e o juiz não quer atendê-lo, mas ele começa a falar e começa a colocar as causas dele para fora como inocente, até que o juiz resolve escutá-lo. Inicia o processo. Então ele teria que chegar às 10, mas era 11 horas. Ele estava 1 hora atrasado num processo que ele nem sabia onde nem que hora era. O autor fala que ali existia vários homens de barbas tartáricas. Então é quando ele cita Tartária pela primeira vez. E o que acontece com o Joseph? Ele não tem advogado ainda. Então ele tem que fazer a própria defesa. E ele começa a desfazer do tribunal. Ele fala, isso aqui é uma loucura. Isso não está certo. Essa lei está totalmente errada, às avessas. E aí, quando termina o julgamento, aliás, o julgamento não termina, porque no canto da sala começa a ter barulhos. E ali é um estudante que está se preparando também para ser juiz de inquérito. E ele começa a ter relações sexuais com a lavadeira que estava lá de fora, no meio de todo mundo, no meio do tribunal. Então, sempre tem uma cena do absurdo. Então, aqui a gente tem uma interpretação pela interpretação do direito, já que nós temos um personagem que está sendo condenado por algo que aparentemente ele não fez, ele não tem culpa. Se o personagem é inocente, quem é que está cometendo o erro? A justiça. Então aqui a gente tem um sério questionamento dos trâmites e do erro do direito. Nós temos uma interpretação psicológica, não só porque o personagem parece que está sofrendo de uma certa paranoia, mas também porque o personagem ele não se sente culpado. Então nós temos aqui um superego que o esmaga. Lembrando que no século XX foi quando surgiu os estudos do Carl Jung sobre ego, superego e nós temos uma interpretação sociológica, porque nós temos mulheres utilizando também o sexo como medida de troca. Nós temos aqui uma população pobre e toda essa população miserável sujeita ao tribunal. Todos de alguma forma estão envolvidos com o tribunal. Então o personagem, quando ele sai desse local, o juiz fala para ele, essa era uma oportunidade que você tinha de resolver o seu caso,
mas você acaba de perder. Então, quando ele vai trabalhar no banco, o tio dele procura ele. O tio dele sabe que ele está sendo processado. Isso porque o tio dele mora numa fazenda. Olha mais uma vez o estranhamento. E leva ele até um advogado. Quando ele chega no advogado, que é amigo do tio, o advogado também já sabe que ele está sendo processado. Ali ele vai conhecer uma mulher chamada Lene. Essa mulher, além de ser a cozinheira do advogado, a enfermeira, a cuidadora dele, também é amante. E essa cozinheira começa a se interessar por ele, começa a insinuar para ele. Então aqui a gente também vai ter esse estranhamento. Por isso a gente tem uma interpretação feminista, já que quando ele volta depois ao tribunal, a gente tem a lavadeira mostrando para ele meias que o juiz deu. Essa mesma lavadeira que estava de casos com o estudante. A gente vai descobrir que ela era uma mulher casada, mas mesmo assim, o estudante leva ela sobre os ombros para que ela encontre com o marido e com o estudante. Então a gente vai ver uma mulher prostituta. Então aqui nós temos um dos pecados originais, que é o pecado da luxúria. Nós vamos ter uma Lene, né, que é a mulher cuidadora do advogado, se insinuando para o Joseph K. E ela diz para ele assim: procure o pintor, porque o pintor é que vai te dar informações sobre o processo. E o tempo todo ela tenta ajudar ele. Quando o Joseph chega no quarto para conversar com o advogado, ali no escuro o advogado diz a ele: aqui eu estou recebendo uma visita que é o senhor do cartório, não sei o que lá, não sei o que lá, né? E lá vai bolinhas do Guaraná. Esse senhor sai do escuro, da penumbra, que ele estava ali num canto escondido do quarto. Então a gente tem um lugar sempre escuro, um lugar que precisa ser iluminado à luz de velas. Então a Lene atira um prato, ele vai ver o que é. E ali ela fala com ele que ele precisa confessar a culpa que ele leva. Mas o Joseph não se sente culpado, não sabe o que é se confessar. Nós temos aqui interpretações esotéricas, já que ele viveria num mundo cinzento e tudo é criação do homem de dentro para fora. Nós somos deuses, nós somos criacionistas e todo esse mundo é reflexo do que nós temos por dentro. Aqui a gente já tem uma vaga ideia de que seria Matrix, ou seja, nós construímos todo esse mundo à nossa volta através de arquepadia. O que é isso? São todas as pessoas pensando nos mesmos significados. Mais uma vez, a gente tinha aqui o consciente e o inconsciente. Então, o mundo seria uma criação inconsciente de todas as pessoas que habitam nele. Ou seja, o carro, a casa, a sua comida, seu café da manhã, hoje, a roupa que você vestiu, na verdade não existe. É uma criação nossa, da nossa cabeça, porque tudo é energia e somos nós que estamos criando essa estrutura do mundo. Então nós temos aqui um processo totalmente às avessas, porque quando ele vai visitar o pintor vai explicar para ele como ele funciona o processo, que ele tinha 3 formas de sair desse processo, que seria a absolvição, se ele é inocente, então ele não tem que se preocupar. Mas se ele não é inocente, ele pode fazer a protelação, né, que seria passar direto para uma segunda instância do tribunal. Aí ele seria condenado, mas ele recorreria e passaria para a terceira instância, para a quarta instância, ou se ele continuasse aí na primeira instância onde ele estava, mas fosse empurrando com a barriga, ou seja, o processo ia sendo arquivado, arquivado, arquivado. Mas para isso acontecer, ele precisaria de um advogado. Então a gente vê aqui também as meninas importunando ele. Então vai aparecer personagens que são meninas adolescentes. E essas meninas, quando ele está a caminho do pintor, né, da sala do pintor para conversar com ele, essas meninas elas vão importuná-lo sexualmente. Mais uma vez a gente vai ter a mulher como o quê? Utilizando o sexo como troca. Então o poder que as mulheres têm, que o livro fala que as mulheres têm um grande poder, é um poder sexual. E o próprio pintor fala para ela, essas meninas pertencem ao tribunal.
Então o pintor fala para ele, não passa pela porta da frente, tem uma porta aqui e essa porta fica atrás da minha cama. Então isso não lembra o quarto de Van Gogh? Aquele quarto pequeno, claustrofóbico? Todos os lugares, todas as imagens, os cenários são claustrofóbicos, então dá falta de ar, dá agonia naquelas pessoas, principalmente no personagem. A gente vai ter lugares repletos de personagens, de pessoas, muita gente, repleto de bagunça, de mobília, lugares que não conseguimos nem respirar, lugares apertados, como câmaras de concentração. Nós entendemos na metade do livro que o personagem está vivendo não é um processo jurídico, já que quando ele passa pela porta do pintor e o pintor fala para ele assim, todo mundo sobe em cima da minha cama e passa por aqui, para não ser importunado pelas meninas. E ele descobre que ele está na sala do tribunal, já que o pintor mora do outro lado da cidade. O pintor fala para ele, em todos os sótãos, em qualquer lugar que você passar, você vai chegar na sala do tribunal. Ou seja, a cidade onde o personagem está é um labirinto, que qualquer porta que ele passe, ele vai entrar na sala do tribunal. Aqui a gente tem uma noção de que o homem não foge. A qualquer lugar que o homem for, ele está sobre o juízo do tribunal. Ou seja, não há onde se esconder. Então aqui a gente vê uma desestruturação da existência. Então, antes dele enfrentar a noite escura da alma, ou seja, antes dos 30 anos, antes dele sofrer um processo, toda a realidade dele era comum, era conexa, ele era procurador do banco, ele tem uma namorada, essa namorada trabalha numa espécie de café, ela é dançarina desse café ou desse cabaré, não, o livro não deixa bem claro. Ele mora numa casa de uma senhora que leva para ele sempre o café, né? Ele é um dos pensionistas. Ele tem uma colega de quarto. Essa colega de quarto, ela também trabalha aí pela vida, pelo mundo, até que ela consegue um emprego como advogado e já começa esse envolvimento dela com a lei, com a justiça. Vai chegar um momento no livro que a colega de quarto dele, né, fala para ele que pode ajudar, porque ela vai agora pertencer à lei, ela vai estar ali junto do grande advogado. Então, assim, ela também se insinua para ele. Então, todas as mulheres se insinuam para o Joseph K. Por quê? Se a gente for olhar com bastante atenção na história, a gente vai ver que os homens que mais recebem cartas amorosas são os prisioneiros condenados nos Estados Unidos. Sim, parece que quando há um condenado, quando ele está jurado ali, já não há mais jeito no processo dele, as mulheres têm uma certa fantasia erótica com esses prisioneiros e eles recebem muita carta. Isso aqui na vida real, né, nos Estados Unidos. Então a gente vê um personagem que ele tá se afundando cada vez mais. Cada mulher que se aproxima dele e abraça ele, né, dessa forma erótica, se insinuando para ele, a gente vai ver que um prisioneiro que já tá entrando para um viés de condenação. Então aqui a gente tem um retrato de pessoas que são moídas pelo sistema como moedores de carne. Então não vou aprofundar pelo resumo do livro e nem contar o livro todo, já que nós temos uma leitura muito complexa. Esse vídeo já vai ficar bastante extenso, já que nós estamos aprofundando numa das obras mais importantes da literatura. Então, esse personagem, depois de um ano, sim, o processo dele vai desenrolar em um ano. Durante esse ano, ele vai dispensar o advogado, ele vai tomar a própria defesa dele, pode deixar comigo que eu consigo me defender sozinho, mas, no fim da história, ele será condenado. Então, aqui a gente tem uma passagem muito importante e imprescindível para poder entender esse livro. Sem esse capítulo, nós não entenderíamos nada do que está se passando, seria uma confusão geral. É quando o personagem, ele recebe uma visita no banco de um italiano, e esse italiano pede para ele visitar uma capela com ele. Ele vai até essa capela, mas não encontra o amigo que ele estava esperando, o cliente que ele estava esperando. Mas ele encontra o padre, e o padre vai rezar uma missa com ele lá sozinho,
e ele vai falar, ai, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora. Quando ele está a caminho da porta, o padre chama ele. Yosef, cá, você não está sendo processado? Como o padre sabe que ele está sendo processado? Então o padre fala para ele, que é o capelão da justiça, e pergunta se pode conversar um pouquinho com ele. Então o padre desce do altar, vem conversar com ele e conta a ele uma história. E a história é a seguinte: há um guardião na porta da igreja. E esse guardião fica ali de sentinela, esperando um certo cidadão. Esse cidadão, que veio de uma fazenda, ele vai tentar entrar na igreja e ele pede para entrar, mas o guarda da igreja não deixa ele entrar. O guarda da igreja representa a lei. E esse cidadão quer entrar na lei. Porém, o guarda fala, eu não posso deixá-lo entrar agora. E dá a ele um banquinho. E ele senta no banquinho e fica esperando. Então, ali, durante o decorrer da vida, esse cidadão vai importunando aquele guarda. Até que chega um momento que o cidadão envelhece e ele fica à beira da morte. Quando ele está agonizando, ele pede para o guarda chegar pertinho dele e falar, por que enquanto eu estive aqui, ninguém tentou entrar? E o guardião responde para ele, porque essa porta é uma porta só para você. Mas você ainda não pode entrar. E aí, fecha a porta e vai embora. Então, eu tô resumindo aqui de forma bem resumida um capítulo inteiro. Então, vocês vão lá e leiam esse capítulo, não pula esse capítulo, porque é um capítulo primordial para o entendimento. Por que foi que aquela pessoa, ele não pôde entrar? E ali o Yosef ficou revoltado. A culpa é totalmente do guarda, porque o guarda da lei, ele não deu a informação na hora certa para o cidadão. E o padre fala para ele, não, é do cidadão. A culpa é do cidadão que não pôde entrar, porque ele não pôde entrar naquele momento. E algo muito interessante é que o guarda da licença para o cidadão fala assim, olha aí para dentro. Se você quiser entrar, você pode entrar, mas eu sou apenas o primeiro porteiro e eu sou muito poderoso. E ao segundo, e eu nunca passei do terceiro. E o terceiro porteiro é mais poderoso que eu, ou seja, ele ia ter que passar por vários porteiros, assim como o Yosef teria que passar por várias instâncias. Aqui a gente entende que esse tribunal não é um tribunal da terra. O tribunal terreno seria apenas o primeiro tribunal, a primeira instância, já que a gente tem um processo que tem vários juízes. Yosef teria que passar por todos esses juízes. Mas, afinal de contas, qual foi o crime que ele cometeu? Yosef é inocente, como ele pensa que é, ou não é inocente? E qual a relação que ele tem com esse capítulo final? Por que aquele moço que estava ali de fora, que veio para entrar naquela porta, não pôde entrar? Por que a porta se fechou, o guarda foi embora, até que aquele cidadão ficou morto ali no chão e não pôde entrar? Exatamente aí que está o fundamento do livro. É aí que está a grande chave. Todas as mulheres que tentam ajudar Yosef falam para ele assim, confesse, porque se você confessar, você será absolvido. Mas o Yosef não se sente culpado de crime algum. Ele não sabe nem por que ele está sendo processado. Então ele defende a sua inocência até o fim. No fim da história, depois do decorrer de um ano, 2 tenores vêm buscar ele. Tenores porque 2 guardas da lei vêm buscar ele para o final do processo. Ele foi condenado e quando ele vê os guardas todos vestidos de preto, ele ainda é irônico, ele diz aos guardas, que teatro vocês vieram? Vocês parecem 2 tenores, né? 2 tenores da ópera. E no decorrer ali do caminho, ele diz, não pode deixar que eu sei o caminho, não precisa pegar no meu braço. E ele é conduzido pelas ruas da cidade até uma pedreira. Quando ele chega naquela pedreira, eles tiram a camisa dele, colocam ele em cima de uma pedra e pegam uma faca de açougueiro, passa a faca por cima dele, entre uma e outra mão,
Quando eles notam que Yosef não vai pegar aquela faca e não vai cravar no próprio peito, eles matam o Yosef, assim como num sacrifício em cima de uma pedra. Então ele morre como? Num sacrifício. Yosef morre como num ritual religioso. E ele aceita porque ele está conformado. Ele sabe que o processo é irreversível. Ele já está condenado. Quando o padre disse para ele, mas você está enganado, Yosef diz, mas como o homem pode ser culpado? Ou seja, Deus fez o homem e o homem é falho. E através dessas falhas, nenhum homem pode ser condenado quando erra. Então, Yosef tinha consciência. Aqui o Yosef descobriu que ele era culpado, mas ele não quis confessar a culpa. Ou seja, quando ele diz isso, o padre fala, mas essa é a desculpa de todo homem. Todo condenado fala desse jeito, que nenhum homem é culpado. Então, a gente tem um autor que tem um grande conhecimento de Cabala, da raiz judaica. Então, nós temos que ter consciência que a Bíblia é judaica, que o Velho Testamento é judaico. Então, houve uma apropriação, segundo os judeus, da Bíblia judaica para o cristianismo. O cristianismo hoje que nós temos é um cristianismo judaico-cristão, ou seja, pegou um livro sagrado dos judeus e colocou na sua própria religião. Os judeus não acreditam que Cristo é o Salvador, que Cristo veio ao mundo. Eles acreditam sim que Cristo é um profeta de Deus, é um grande sábio, um rabi, um estudioso, mas que ele não veio salvar ninguém. Então a gente tem aqui, segundo os judeus, uma apropriação cultural, já que a Bíblia veio muito antes de Cristo, o Velho Testamento veio muito antes de Cristo, Jesus foi crucificado como rei dos judeus. Então a religião original é o judaísmo. O cristianismo seria uma dissensão, uma apropriação cultural. Então a gente tem um escritor aqui, filho de judeus, conhecedor de Cabala. Mas o livro não nos dá uma interpretação cabalística ou religiosa, embora nós tenhamos que entender a época que o autor viveu, a época do nazismo, do conhecimento que ele tinha, também interpretação ontológica. Então, a única interpretação do livro dita como correta é a interpretação ontológica, é a interpretação do criacionismo, como imagem e semelhança de Deus. Lembra que eu falei no início do vídeo que se você entender o processo, também você entenderia a metamorfose de Kafka? Então, nós temos um homem que ele perde a imagem e semelhança de Deus, porque ele comete o pecado original. E o que é o pecado original? O livro tem essa ramificação psicológica, mas não podemos dizer que o personagem está sofrendo esquizofrenia. Porque o psicólogo, ele não estaria num nível superior ao personagem. Ele seria apenas um médico cheio de técnicas, o tecnicismo, lado a lado com o personagem. Mas sim, o capelão. Porque o capelão, o padre, ele estaria num nível superior, ou seja, ele pode absorver culpas, ou seja, ele pode absolver as pessoas das suas culpas durante a vida. Existe no sacerdote um nível maior, um nível mais elevado, que lhes dá o poder também de juiz, de julgamento. Então, nessa hora, na hora final, Yosef, se ele tivesse confessado, ele seria inocentado. Então todas as mulheres dizem a ele, confesse, mas ele não confessa. Confessar o quê? A natureza do pecado. No confessionário católico, o padre não nos pede um relatório minucioso, mas o padre quer saber apenas a natureza do pecado. Qual é a natureza do pecado que Yosef cometeu? Qual é o crime, afinal, que Yosef cometeu? O crime da soberba. Porque ele em nenhum momento confessa, em nenhum momento se coloca como culpado. O tempo todo ele alega inocência. Não reconhece o pecado. Até os 30 anos, ele tinha uma vida que ele podia controlar. Ele era dono e senhor de sua vida. Assim que ele atravessa os 30 anos, que ele chega à metade do caminho, a vida dele se torna absurdo. Ele não controla mais. Ele sobe por uma escada, entra na sala do tribunal. Ele entra em ruelas escuras.
Ali ele vê coisas absurdas, em cada cena que ele vive há um elemento do absurdo, ao incontrolável, ou seja, ele não domina mais a própria vida. O que o padre queria dizer ele naquela história era que o porteiro não deixou aquele homem entrar porque o homem não se arrependeu. Apenas se aquele homem se arrependesse, ele teria passagem para entrar nos tribunais da lei. A mesma coisa aconteceu com Yosef. Se Yosef não é tido como humano, ele não pode ser acusado como humano. Por que o Yosef não é tido como humano? Porque ele se rebelou contra a lei. Ou seja, ele achou que ele era dono, senhor e tudo ele podia controlar. Ele não achou que ele fosse criado por alguém. Ele quis brincar de Deus como na época. Por isso ele não é tido como humano, porque ele perdeu o seu espaço de criatura. Ele não se cria como uma criatura do plano superior, da lei superior, do juízo superior. Então aqui a gente tem uma ideia de tridimensionalidade. No expressionismo, nós temos uma tridimensionalidade. Então, nós temos aqui o plano físico da matéria, que é a nossa vida diária, que é uma expressão, uma terra cinza, como se fosse um umbral na terra, um inferno na terra. Nós estamos aqui para nos arrepender, nós estamos aqui para poder livrar do pecado original que nós cometemos como uma condenação. Vamos voltar lá para o mito judaico? O que o autor quis dizer? Então, nós temos o Velho Testamento, e no Velho Testamento nós tínhamos uma árvore no meio do jardim de Adão e Eva, que foi tentado pela serpente. Quem era a serpente? A serpente, segundo o mito judaico-cristão, eram anjos que estavam no céu. Esses anjos se rebelaram contra Deus. Eles queriam tomar o lugar de Deus. Eles queriam governar como Deus. Então Miguel enviou esses anjos para a terra. Ficou 40 dias e 40 noites descendo anjos para o abismo. Quando a gente tem a árvore do fruto da vida, os anjos rebelados, os caídos, viram a criatura humana, a criação humana, e que Deus amava o ser humano e sentiu inveja. Então nós tínhamos a árvore da resistência no paraíso, a árvore do bem e do mal. Essa árvore era um fruto de reversão, ou seja, se o homem fosse mau e comesse o fruto, o homem se tornaria bom. E se o homem fosse bom e comesse o fruto, se tornaria mal. Era a árvore do bem e do mal. Satanás, tentando Eva, a serpente, fez com que Eva comesse do fruto e desse a Adão. Aí o homem ficou sendo como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí nasceu quem? A soberba. Então a soberba é o pecado original. Quando essas mulheres se insinuam para o Yosef ficar, nós temos aqui mais um dos pecados capitais. E esse pecado capital é o pecado da luxúria. Ou seja, ele estava tentando dizer à humanidade que a luxúria não é um pecado assim tão grave, já que Deus nos deu a sexualidade, nos fez homem e mulher para a procriação. Então seria algo natural do ser humano. Mas o pecado original não é o pecado como as igrejas cristãs dizem, que é a luxúria, mas o pecado original que o homem teria cometido é o pecado da soberba. O mesmo pecado que fez os anjos caírem do céu foi o mesmo pecado que fez o homem também ser um caído e perder a imagem e semelhança de Deus. Porque o homem comendo do fruto do bem e do mal seria semelhante a Deus. Por isso que eu disse a vocês no início do vídeo, porque esse livro tem mais semelhança com O Paraíso Perdido do John Milton do que o 1984 do George Orwell. A descoberta dessa culpa é que faz o mundo parecer hostil, desconexo. A gente tinha um homem que vivia no paraíso, que era uma sociedade perfeita. Ali tudo era maravilhoso, a vida era perfeita, não existia dor, não existia doença. Então a mulher não dava luz com dor do parto, o homem não teria que trabalhar e viver do suor do seu próprio rosto. Era o paraíso. À medida que ele come o fruto e ele é expulso do paraíso, o mundo fica sombrio, o mundo vira um castigo, o mundo vira uma tormenta. Assim aconteceu com o
personagem. O mundo dele era totalmente conexo. Quando ele fez 30 anos, que aí ele foi passar pelo julgamento, que ele descobriu-se culpado, o que aconteceu? Assim que ele foi processado, o mundo dele virou de pernas para o ar. Ele já não teve mais controle sobre a própria vida, sobre a própria mente. Então seria o juiz da lei mostrando para ele que ele não era tão poderoso assim, que ele não sabia nem governar a própria vida e que ele não era dono de nada nesse mundo, principalmente da ordem das coisas. Quem é que colocou ordem no caos? Deus. O primeiro, o primordial, a causa primária de todas as coisas é que coloca ordem no universo. Então, quando Joseph sofre o processo, o universo dele se transforma no caos. Então, nós temos o mundo perfeito, que Deus fez o mundo em 6 dias. Em 6 dias, ele fez o homem. Então, houve a rebelião nos céus, os anjos caídos. E aí, até hoje, os anjos estão condenados ao inferno. Então, tá ali Satã e seu séquito colocando ordem no inferno. Então, a partir do momento que Joseph é processado, o mundo se torna feio, sombrio, escuro. Nós só vemos sombras e vemos escuridão. O personagem não é dotado de virtude. Por isso que no livro, hora nenhuma, nós temos um personagem que está ligado às emoções. Sempre nós temos um personagem que está ligado às tribulações, às sombras, à escuridão. Nós não temos aqui o amor, não temos aqui o perdão, não temos aqui nada disso, nem valores familiares, aliás, valor nenhum, virtude nenhuma. Nós vamos sempre desenrolando aqui a questão e vendo um desenvolver da história sempre na mão contrária, ou seja, contrárias virtudes. Então a gente tem um personagem caído, ele comete o crime sim, ele comete o pecado da soberba, e a soberba é um dos piores pecados já existentes. A soberba é um desafio à autoridade de Deus. Aonde houve a soberba? Aqui no pecado original bíblico, no mito bíblico, o homem querendo ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, querendo estar no mesmo nível de Deus. Joseph, ele é culpado, mas ele não admite que ele é soberbo. Ele nunca vai admitir a culpa. Ele se coloca no lugar de Deus. Aqui nós temos essa ênfase do século XX, do criacionismo, do homem que estava fazendo o carro, fazendo o telefone, descobrindo, a psicologia, descobrindo o ego, o superego, o id. Nós estamos aqui numa sociedade bem comprometida, o homem buscando a sua liberdade, buscando a dissolução. Então a gente tem países aqui independentes, a gente tem uma lei superior, a gente tem um homem brincando de Deus, Vocês viram o cumprimento High, que era o cumprimento aí da Segunda Guerra Mundial. A gente não pode falar aqui para o YouTube não derrubar o nosso vídeo, mas a gente tem aqui um superior que cresce, que é Deus, uma bandeira aí que tem aquele símbolo, que seria um símbolo religioso. A gente tinha tipo uma caça às bruxas. Então aqui na Segunda Guerra Mundial, o líder foi buscar tudo aquilo que era esotérico, que era considerado diferente. Por exemplo, a perseguição com a Arca da Aliança. Então ele queria encontrar a Arca da Aliança, ele queria encontrar o Santo Graal, Então a gente houve a prisão dos judeus. Então aqui a gente vê um homem soberbo, um líder soberbo, e cada um dos habitantes da terra, dos soldados que trabalhavam com ele, que cria no regime dele, que compraram a ideia dele, também eram pessoas soberbas, que se achavam melhores do que os outros. A gente tem uma relação conturbada com o pai, ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma briga constante do pai com a religiosidade. A gente tem um autor frustrado, porque ele se apaixonou por uma mulher e não pôde casar, porque a doutrina não permitiu. Ele teve um amigo que não era judeu, uma namorada que não era judia, e não pôde se relacionar com eles, porque eles eram um povo diferente, um povo que não era judeu. Então a gente tem aqui uma quebra e uma vivência da soberba, onde o homem no mundo seria soberbo. E sim, há uma culpa, há um crime sim, entre os judeus, entre todo o povo da terra, não só entre os judeus. E essa culpa seria a culpa do pecado original. Tudo isso na terra estava acontecendo porque o homem cometeu
O primeiro pecado, o pecado da soberba. Vê que esse não é um livro religioso, mas um livro ontológico, onde o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. O homem é uma criatura, foi criado por Deus e foi colocado na terra como um caído, foi expulso do paraíso, assim como os anjos foram expulsos do céu. Ao chegar aqui, o que ele faz? Ele quer brincar de Deus, porque lá no pecado original, o que o homem cometeu? A soberba. Ele quis ser como Deus. Chegou aqui na Terra, o que ele vai fazer? Vai despontar na tecnologia. Então, a tecnologia, a família, a sociedade, as leis, a guerra, a conquista, tudo isso é visto com grande pessimismo, é visto com uma grande escuridão. Então é a nossa condição ontológica que nos torna humanos. Quando o homem ele perde essa condição, ele perde-se como criatura de Deus, ele perde a semelhança de Deus. Portanto, ele não pode ser humano, porque a humanidade foi o que Deus fez. Deus fez o homem, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Não foi assim que aconteceu lá na origem bíblica? Acontece que quando o homem perde essa sua identidade de criatura, ele não se crê mais como criatura de Deus, mas cresce como o próprio Deus. Deus está dentro de nós, nós somos deuses, nós somos criadores. Ele perde a imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele não pode ser colocado como um homem. Ele não é mais um homem. Então, ele não pode ser julgado mais como um homem. Isso a gente vê tanto no processo quanto na metamorfose. O que é o tribunal de alta instância? Aqueles juízes que ninguém sabe quem é, aquele processo que ele sofre, que vai passando de um tribunal a outro, que tem uma hierarquia. O último tribunal é o tribunal celeste, é o tribunal dos céus, é o reino de Deus. É como se Deus estivesse falando para Joseph assim: você que é um homem, acha que é maior do que Deus, admita que você não é maior do que Deus. Admita que você não tem esse poder todo. O Joseph, diante do seu orgulho, o que ele vai fazer diante de toda essa soberba? Ele nunca vai admitir, ele vai seguir advogando a favor dele mesmo. Na sua tese falsa, ele vai defender essa tese até o fim, até que os fatos vão desenrolar até o sacrifício final, porque só através de um sacrifício a culpa pode ser expiada. É por isso que ele morre em um ritual. Da mesma forma que o homem do campo não pôde entrar na lei, Joseph não pôde ser absolvido, porque ele nunca confessa o seu pecado, ou seja, ele não se arrepende. Então, qual foi o crime que Joseph cometeu? O crime da soberba. A história, o processo, é uma história sobre o início do gnosticismo. É a história do homem não se crer como criatura. O gnosticismo não é o que temos hoje na ciência, na religião, nas filosofias atuais. O homem como criador, o homem como formador do universo. Da mesma forma, sim, Joseph achava que ele, através da própria sabedoria humana, ele conseguiria resolver o processo. Ou seja, buscando não a sabedoria de Deus, admitindo não a sabedoria de Deus, mas a sabedoria própria, advogando por si mesmo, não buscando nem o intercessor. Então, no século XX, nós temos um homem que estava vivendo um processo expressionista, o despontar da ciência, da filosofia, da psicologia, o despontar aqui da religiosidade, ou seja, a gente não tinha mais o teocentrismo, Deus não estava como centro de tudo, mas o homem passou com a ciência, com a sabedoria, com os mistérios, com a química, com a alquimia, a ser o centro de todas as coisas, a ser o criador. E por que essa interpretação mais aceita? A interpretação tida como real de o processo? Porque é a interpretação que o autor colocou dentro do livro. É isso que o autor queria contar pra gente. Tanto é que ele sabia que, como seus livros tinham essa origem, esse fundamento filosófico judaico, ele pediu para Marx Brough queimar os escritos dele. Então sabia que o amigo também correria sérios riscos de vida se o amigo fosse encontrado com esses escritos e se o amigo precisasse que queimasse, que desse um fim. Porque sim, tem cabala dentro dos livros de Kafka. Porque sim,
tem toda essa mitologia judaico-cristã dentro dos livros de Kafka, porque sim, tem todo esse expressionismo e esse fundamento dentro dos livros de Kafka, e ele sempre soube disso. Então é isso, meus amores. Espero que esse vídeo tenha valido a pena, que realmente eu tenha contribuído de alguma forma, porque sei que há várias aulas na internet, há vários vídeos, há vários tratados e estudos, mas nenhum deles traz essa solução. Nenhum desses vídeos trouxe até o seguinte momento a culpa de Joseph K. A gente vê sempre resenhas contando o que se passou no livro, mas nunca um aprofundamento contando o que realmente é essa história, qual o significado, qual o propósito de tudo isso. Então espero que realmente tenha ajudado você a entender essa obra e continue por aqui nesse canal, porque logo eu vou trazer a Metamorfose para a gente também estudar mais sobre esse texto. Se você gostou desse conteúdo, eu vou deixar o link aqui para você adquirir essa obra pela Amazon, também o link do Clube de Literatura. Utilizando o cupom PORTAS, você ganha R$15 de desconto no box mensal. E no box anual, fazendo assinatura um ano, você também leva o livro Contos do Grotesco e do Arabesco, de Edgar Allan Poe. Muitos, muitos, muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas. E muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo vídeo para a gente entender mais uma grande obra da literatura.